Olá pessoal, eu me chamo Rafael Viana, eu vivo em Portugal. Esse ano eu completo 5 anos de Portugal e quero falar hoje com vocês a respeito de saúde pública. Eu faço uso frequentemente aqui da saúde pública. Não vim para cá por causa disso, mas eu tenho uma enfermidade, eu já fazia uso constantemente, né, no Brasil. E cheguei aqui, não podia ser diferente, eu vou explicar para vocês. Eu acabei de sair de um cliente aqui agora, vou entrar aqui no carro e vou contar para vocês como que é o atendimento, como que funciona aqui, como é que funciona o sistema público, o que que você precisa, se você pretende vir conhecer Portugal. Vamos lá, eu vou organizar o vídeo aqui, vou colocar aqui o celular, que eu tô indo para um outro cliente e eu vou ajeitar aqui o aparelho enquanto eu dirijo. Nós vamos conversando, tá bem? Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e bora pro vídeo. Então, pessoal, olha, para você vir para cá, para Portugal, é bom você se inscrever no PB4, tá bem? PB4 vai te dar direito a usar a saúde pública aqui em Portugal de graça. Por quê? Porque o governo do Brasil vai pagar aquilo que você usar, tá bem? É assim que funciona. Você vai poder usar aqui como se você fosse um morador desse país. Se você vier para cá e decidir ficar e trabalhar, ao começar a trabalhar, contribuir, ou se você vier como aposentado e firmar aqui residência, você passa a ter direito ao sistema de saúde aqui, né? Porque você vai pagar imposto, etc. E você vai ter um número de utente. Esse número de utente é igual ao seu número do cartão do SUS, certo? E com esse número você vai ter o seu atendimento. Bom, mas enquanto o processo não acontece, é sempre bom você estar aí usando o PB4, certo? Você pesquisa aí, digita aí no Google, emitir PB4, você vai ter que fazer um cadastro no site gov.br, né? Colocar os seus dados, falar para qual país você vai escolher Portugal. Esse PB4 você pode ir para Itália, pode ir para Portugal, pode ir para alguns países também de língua portuguesa. E para você estar assegurado no país, né, na saúde pública. Isso não é um seguro de viagem, tá, gente? Se você for fazer uma viagem, você deve contratar obrigatoriamente um seguro viagem, tá? Pelo menos o período que você vai estar no avião até o período que você sair do aeroporto. Se você for viajar para outros países da Europa, convém você também ter esse seguro, um seguro saúde aí, para essa viagem, tá? Que cubra essas questões de saúde, de atendimento. Porque senão você paga uma fortuna se você precisar usar o hospital. Eu já vi casos de pessoas aí que foi viajar, tropeçou, caiu, quebrou a perna. Não tinha o seguro. Cara, a conta é alta. Então assim, o que eu acho da saúde pública em Portugal?
eu acho que ela é boa, é assim, não é ruim, mas também não é um conto de fadas, tá? Não é aquela coisa de, ai, primeiro mundo, tal, não é isso. E eu acho que é assim, cara, que nem tem amigos meus portugueses que viveram na Inglaterra, no Canadá, viveram em outros países, onde eles elogiavam a saúde pública daquele país, né? Em contraste com a saúde pública de Portugal. Quando a gente vai para algum lugar, a tendência é a gente sempre achar que o lugar que a gente foi é melhor do que da onde a gente saiu, né? Então, assim, eu acho melhor o atendimento da saúde pública aqui em Portugal. Não significa que nós tenhamos maus médicos no Brasil. Eu acho que tem especialidades que nós temos, que eu tive contato, que nós temos muito bons médicos no Brasil. Eu acho que o Brasil ele é favorecido por estar próximo dos Estados Unidos, e a gente tem muitos médicos no Brasil que recebem alguma qualificação, né, da América, fazem algum tipo de estudo na América. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu uso a saúde pública aqui uma vez por mês, gente, no mínimo. Eu tenho uma doença rara, o meu corpo parou de produzir anticorpos em 2012. Eu fiquei 2 anos tendo febres repetitivas, pneumonias repetidas. Eu tive só 30% do pulmão funcionando. Foi uma coisa assim bem difícil. Eu passei em vários especialistas. O médico que descobriu o meu caso era um japonês, né? E inclusive ele levou o meu caso para ser estudado, né? E quando ele participou de uma palestra nos Estados Unidos. E assim, quando eu vim para Portugal, eu trouxe uma carta do médico para cá, contando qual era o meu diagnóstico, né, dessa enfermidade rara, para eu receber aqui um tratamento. E eu recebo aqui esse tratamento. Eu sou muito bem atendido, entendeu? Agora sim, tem gente que vem e acha assim, os médicos brasileiros são melhor que os portugueses. Cara, assim, eu não tenho condições de... Eu vivi em hospital desde 2012 no Brasil, pra vocês terem ideia. De 2012 a 2020, né? Em 2020 eu vim pra cá. Então, assim, tenho um pouquinho de experiência pra falar, mas ainda assim, eu não sei como qualificar isso, né? Eu acho que eu fui muito bem atendido no Brasil. Eu acho que o problema do Brasil é a quantidade de pessoas. Aqui tem menos pessoas, então acaba por o atendimento ser um pouco melhor, entendeu? Mas em relação de médicos do Brasil ser inferiores ao de Portugal, eu não acho. Eu acho que os médicos brasileiros são muito bons. Inclusive dentistas, né? Sabe que o Brasil é o campeão, né? Em dentistas, né? E também preços acessíveis. Eu acho até meio engraçado, porque aqui esse aparelho nos dentes que as pessoas usam aí no Brasil há 30 anos já, né? Já é um negócio popular há 30 anos no Brasil. Começou agora aqui, né? A se tornar popular, né? Coisa ainda de playboyzinho. As pessoas que usam aparelho no dente pagam com muito sacrifício, tal. E é até sinônimo de status. Chega a ser engraçado. Mas não é sobre isso, né, que eu quero falar. Tá um pouquinho envolvido, mas não era bem o foco do vídeo. Então, assim, eu acho que a saúde pública é boa. Existem tratamentos. Você não consegue comprar medicamentos aqui. É complicado você comprar medicamentos sem receita. Aliás, eu vou confessar uma coisa para vocês. Tem medicamentos aqui que você vai comprar, por exemplo, às vezes eu tenho uma dor de cabeça aqui na nuca que só resolve com um relaxante muscular, que é na cervical, né? E eu usava o quê? O naproxeno, tomava aí um relaxante muscular tal, para resolver. E aqui só pode ser vendido, as miligramas que eu tomava no Brasil, aqui só é vendido com receita, certo?
Então, assim, imagina, se você tiver a receita, vou dar um exemplo desse comprimido que eu compro. Se você tiver receita, você vai lá comprar uma cartelinha, você vai pagar 3 euros. Se você não tiver receita, o farmacêutico vai dizer que não pode te vender, e aí ele vai cobrar de você 7, 8 euros por um comprimido um pouquinho mais fraco, né? Tem umas miligramas mais fraquinhas, tal, mas é o que eles podem vender. E aí, o que eu faço? A minha filha já fala o português com o sotaque deles aqui, que se você ver parece que é uma portuguesa que nasceu aqui. Então eu dou o nome do remédio para ela ir comprar, e aí ela vai lá falando em português de Portugal. Ah, vim buscar aqui esse remédio pro meu pai, né, tal. E aí eles vendem para ela sem receita, o que eu quero, sem receita. O que precisava de receita. Olha que engraçado. Então, assim, tem também um pouco, né? Tem um pouco também dessa questão, né? Tipo assim, pode, não pode vender, mas pode, né? Pode, mas não pode. Tem essas conversas aí. Então, assim, tem que se usar um pouco da cabeça. Agora, em relação ao hospital, o atendimento, bom, tem gente que vai. Tem gente que acha que sofre preconceito, tem gente que acha que sofre alguma discriminação e tal, mas se você tiver com o documento certinho do PB4, você vai lá e é atendido numa boa. Acabei de chegar aqui no cliente, gente, então para finalizar o vídeo, é assim, uma outra coisa é que você paga, tá? Para você passar em algumas consultas. Por exemplo, o pronto-socorro aqui eles chamam de urgências. Ah, você vai no pronto-socorro? Então você fala, eu vou nas urgências. E aí, cara, se você ir nas urgências, você vai pagar aí 20 euros para ser atendido. Era o que costumava se pagar, né, das vezes que eu vi. E isso não é porque você é. Não é porque você é estrangeiro, porque o português paga isso. Então você com o PB4 vai pagar 20 euros. Porque se fosse sem o PB4, você ia pagar, sei lá, 80, 100, não sei quanto que é. Entendeu? Porque assim, aqui paga, você vai fazer análises, você paga, entendeu? Análises é tipo exames, né? Exames de sangue e tal, tomografia, etc. Então, aqui a saúde pública, ela é coparticipada, você vai pagar bem pouco, né? Mas você vai pagar. Uma outra coisa também é que, assim, eles têm participação com antibiótico. Olha que interessante. Se você fosse comprar um antibiótico sem receita, ele custa um valor. Eles não vendem sem receita, mas tem essa questão, né? Tipo assim, não vende sem receita. Mas, por exemplo, tal remédio, se você quiser comprar sem receita, ele fica caro. Se você tiver a receita, você vai pagar barato. Por exemplo, tem um medicamento que eu compro, que ele custa aí, sei lá, 20 euros, e eu pago 3, porque tem coparticipação, entendeu? Tudo isso porque eu tenho um número de utente, eu tinha o PB4 tal, e aí eu tive a minha residência, você entendeu? Porque se você não tiver nada disso, você não tem como ter participação, né? Na compra do remédio e no valor baixo, quando você paga uma consulta ou quando você paga os exames. Tá bom, gente? Mas assim, eu vejo gente aí criticando o sistema público aqui. Eu acho que assim, ter um sistema público de saúde num país é uma coisa complicada, né? Um governo central controlar aí a saúde pública e a saúde pública ser boa. Se você já viu alguma coisa boa que o governo fez e que realmente é bom e eficaz, é difícil, não é?
quando o governo tenta controlar, centralizar tudo, é complicado. Então, assim, mas é melhor do que nada. É melhor do que nada e eu acho que nós temos que ser gratos e não criticar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva, tá bom? Vou tentar aí ser mais frequente. A minha vida aqui é um pouquinho corrida, mas na medida do possível eu vou aí colocando o vídeo para vocês, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, deixe nos comentários. Um forte abraço.